Meu nome é Lucas. Tenho um irmão. Ele se chama Jonas. Nós crescemos juntos. Nós brincávamos, trabalhávamos juntos e compartilhávamos tudo. Mas agora tudo é diferente. Agora não somos mais irmãos. Somos inimigos. Quando éramos crianças, éramos muito próximos. Jonas era 2 anos mais velho. Isso não me importava. Nós brincávamos todos os dias. No verão íamos ao lago, nadávamos e pescávamos. No inverno fazíamos bonecos de neve e andávamos de trenó. Nosso pai tinha uma fazenda. Havia muitos animais lá. Tínhamos vacas, porcos, galinhas e cavalos. Jonas e eu ajudávamos todos os dias. Depois da escola, alimentávamos os animais. Trabalhávamos no jardim e ajudávamos nosso pai em tudo. Jonas era mais forte que eu. Ele podia carregar coisas pesadas e correr mais rápido. Isso não me incomodava. Eu tinha orgulho dele. Eu queria ser como ele. Eu fazia tudo como ele. Nosso pai era um bom homem. Ele era rigoroso, mas justo. Ele dizia muitas vezes: o trabalho é importante. Ele também dizia: ser honesto é importante. E ele dizia: família é o mais importante. Vocês são irmãos, ele sempre dizia. Vocês devem se apoiar, vocês devem se ajudar. Nossa mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Foi muito triste. Pai chorou muito. Jonas e eu também choramos. Mas ficamos juntos, ajudamos um ao outro. Éramos uma família. Após a morte da mãe, pai trabalhou mais duro. Ele queria ter a melhor fazenda da aldeia. Jonas e eu o ajudávamos. Nós acordávamos cedo e trabalhávamos até a noite. Era difícil, mas bom. Nós éramos felizes. Estávamos juntos. Os anos passaram rapidamente. Jonas tinha 18 anos. Eu tinha 16. Ainda trabalhávamos juntos. Mas Jonas mudou. Ele falava menos comigo. Ele estava muitas vezes mal-humorado e às vezes bravo. O que está acontecendo, Jonas? Perguntei. Nada. Me deixe em paz, ele disse. Mas eu percebi que algo estava errado. Ele não era mais como antes. Ele já não era meu melhor amigo. Jonas tinha 20 anos. Ele falava muitas vezes sobre o futuro. Ele falava sobre a fazenda, sobre dinheiro e sobre seus planos. Um dia a fazenda será minha. Ele dizia: eu sou o filho mais velho, eu vou herdar tudo. Eu fiquei chocado. Mas Jonas, eu disse calmamente. O pai disse que iríamos conduzir a fazenda juntos. Somos irmãos. Jonas riu friamente. Você é ingênuo, Lucas, ele disse. Não é assim que funciona. O mais velho recebe tudo. Essa é a tradição. Eu não podia acreditar. Meu próprio irmão falava assim. Eu tinha trabalhado minha vida inteira. Eu tinha trabalhado tão duro quanto, às vezes, até mais. Mas Jonas pensava que merecia tudo. A partir daquele dia, tudo mudou entre nós. Jonas não me tratava mais como irmão. Ele me tratava como um trabalhador. Ele me dava ordens. Ele criticava meu trabalho. Ele me dizia o que eu deveria fazer. Você está fazendo errado, Lucas. Ele dizia muitas vezes. Não é assim que se faz. Vou te mostrar como é certo. Eu estava com raiva, mas não disse nada. Eu não queria brigar com meu irmão. Eu esperava que ele mudasse de novo.
Eu esperava que ele voltasse a ser o velho Jonas. Mas isso não aconteceu. Jonas ficou cada vez pior. Ele falava com o pai sobre a fazenda. Ele fazia planos sem mim. Ele agia como se a fazenda já fosse dele. O pai tinha envelhecido. Ele estava cansado. Ele não trabalhava mais tanto quanto antes. Ele muitas vezes ficava sentado em silêncio, olhando para o horizonte. Eu acho que ele sentia muita falta da nossa mãe. Pai, eu disse um dia, o que vai acontecer com a fazenda quando você estiver velho? O pai me olhou com olhos tristes. Vocês são meus filhos, ele disse. Vocês vão cuidar da fazenda. Vocês precisam trabalhar juntos. Mas Jonas diz que ele herdará tudo, eu disse. O pai suspirou. Jonas é meu filho mais velho, mas você também é meu filho. Vocês são importantes para mim. Isso não era uma resposta clara. Eu ainda não sabia o que aconteceria. Eu estava preocupado. Eu tinha medo de que Jonas estivesse certo. Eu tinha medo de não receber nada. 2 anos depois, o pai ficou doente. Ele tinha problemas com o coração. O médico disse que ele precisava descansar, mas o pai não queria parar de trabalhar. A fazenda é minha vida, ele disse. Eu não posso simplesmente parar. Jonas e eu cuidamos dele. Levamos comida para a cama dele. Ajudamos a vesti-lo. Nós continuamos a fazenda juntos. Por um curto tempo, éramos novamente como antes. Nós éramos irmãos novamente. Mas isso não durou muito. O pai ficou cada vez mais fraco. Ele mal podia se levantar. Ele falava pouco. Sabíamos que ele logo morreria. Uma noite ele nos chamou. Jonas e eu fomos para a cama dele. O pai parecia muito fraco. Seus olhos estavam cansados. Meus filhos, ele disse baixinho. Eu vou morrer em breve. Eu quero dizer algo para vocês. Nós ouvimos em silêncio e seguramos suas mãos. Vocês são meus maiores tesouros, ele disse. Eu amo vocês dois igualmente. Vocês devem se manter juntos. Vocês devem cuidar da fazenda. Juntos. Sim, pai, dissemos ambos. Prometam isso para mim, disse o pai. Prometam que vocês sempre serão irmãos. Nós prometemos, eu disse. Jonas ficou em silêncio. Ele apenas olhou para o chão. Na manhã seguinte, o pai estava morto. Ele morreu tranquilamente em seu sono. Jonas e eu choramos. Nós nos seguramos. Naquele momento éramos irmãos de novo. Nós compartilhamos nossa dor. O funeral foi triste. Muitas pessoas vieram. Todos gostavam do nosso pai. Ele tinha sido um bom homem. Depois do funeral, todos voltaram para casa. Jonas e eu ficamos sozinhos. O que fazemos agora? Perguntei. Vamos ao notário, disse Jonas. Precisamos ler o testamento. Eu assenti. Estava com medo. Eu não sabia o que estava no testamento. Eu esperava que o pai tivesse pensado na promessa dele. Eu esperava que herdássemos a fazenda juntos. No dia seguinte fomos ao notário. O senhor Silva era um homem velho. Ele conhecia bem nosso pai. Ele nos olhou com tristeza. Sinto muito pela morte do seu pai, ele disse. Ele era uma boa pessoa. Obrigado, dissemos. Vamos ler o testamento, disse o senhor.
Silva. Ele abriu uma pasta marrom e tirou alguns papéis. Meu coração batia forte. Eu estava nervoso. Jonas estava sentado ao meu lado. Ele estava bem calmo. O senhor Silva começou a ler. Eu, Henrique Oliveira, deixo minha fazenda, meu terreno e todo o meu dinheiro para meus 2 filhos, Jonas e Lucas Oliveira. Eles devem herdar tudo igualmente. Eu fiquei aliviado. O pai tinha mantido sua promessa. Devíamos compartilhar tudo. Eu olhei para Jonas. Pensei que ele ficaria feliz. Mas Jonas parecia zangado. Seus olhos estavam frios. Suas mãos estavam cerradas em punhos. Isso não pode ser, ele disse alto. Eu sou o filho mais velho. Eu deveria herdar tudo. O senhor Silva pareceu surpreso. Essa é a última vontade do seu pai, Jonas. O testamento é claro. Não! Gritou Jonas. Ele se levantou. Isso não é justo. Eu trabalhei mais. Eu mereço mais. Eu não podia acreditar. Jonas recusava-se a aceitar o testamento. Ele queria tudo para si. Jonas, eu disse calmamente, essa é a vontade do Pai. Prometemos a ele que ficaríamos juntos. Jonas me olhou com olhos frios. Você não entende nada, Lucas. Você é apenas o irmão mais novo. Você não merece nada. Suas palavras me atingiram fundo. Meu próprio irmão dizia que eu não merecia nada. Depois de todos esses anos em que trabalhamos juntos, depois de todos esses anos em que estivemos lado a lado. Isso não é verdade, eu disse. Eu trabalhei tão duro quanto você. Isso é uma piada, disse Jonas. Você sempre foi preguiçoso, sempre inútil. Eu senti lágrimas nos meus olhos. Como Jonas podia ser tão cruel? Como ele podia falar assim de mim? O senhor Silva tentou nos acalmar. Por favor, fiquem calmos. O testamento é válido. Vocês devem aceitá-lo ambos. Mas Jonas não ouviu. Eu vou contestar isso, ele disse. Vou procurar um advogado. Vou conseguir o que é meu. Ele saiu do escritório e bateu a porta. Eu fiquei sozinho com o senhor. Silva. Sinto muito, Lucas, ele disse. Seu irmão está muito bravo, mas o testamento é claro. Vocês herdam igualmente. Eu assenti, mas não me sentia bem. Eu sabia que Jonas iria lutar. Eu sabia que isso era apenas o começo. Nas semanas seguintes, tudo ficou pior. Jonas procurou um advogado. Ele queria contestar o testamento. Ele dizia que o pai não estava em seu juízo perfeito quando o escreveu. Isso era uma mentira. O pai estava lúcido até o final. Mas Jonas contava essa mentira a todos. Nós ainda vivíamos juntos na fazenda, mas não conversávamos. Jonas me tratava como um estranho, às vezes, até como um inimigo. Você roubou minha fazenda, ele disse um dia. Eu não roubei nada de você, eu respondi. Essa é a vontade do pai. O pai era velho e doente, disse Jonas. Você o influenciou. Isso não era verdade. Eu nunca tinha falado com o pai sobre o testamento. Mas Jonas não acreditava em mim. O trabalho na fazenda tornou-se difícil. Nós trabalhávamos separados. Nós não nos ajudávamos.
Às vezes, estragávamos o trabalho um do outro. Eu estava triste. Eu sentia falta do meu irmão. Eu sentia falta dos tempos em que éramos amigos. Eu não entendia por que Jonas havia mudado tanto. Eu não entendia por que dinheiro era mais importante do que família. As pessoas na aldeia percebiam nossa disputa. Elas falavam sobre nós. Algumas ficavam do lado de Jonas. Elas diziam: o filho mais velho deveria receber tudo. Outras ficavam do meu lado. Elas diziam: o pai queria que ambos compartilhassem tudo. Eu não queria lutar. Eu queria apenas paz com meu irmão. Eu pensei em dar tudo a ele. Eu pensei em deixar a fazenda. Mas aí pensei no pai. Eu pensei em sua promessa. Eu não podia decepcioná-lo. Depois de 3 meses, a situação tornou-se insuportável. Jonas e eu não podíamos mais viver juntos. Nós brigávamos todos os dias. Às vezes gritávamos um com o outro. Às vezes até ameaçávamos um ao outro. Uma noite eu preparei o jantar para nós dois. Era uma velha tradição. O pai sempre dizia que a família devia comer junto. Eu esperava que talvez pudéssemos conversar. Eu esperava que pudéssemos encontrar uma solução. Jonas veio para a cozinha. Ele viu a comida na mesa. Ele me olhou com raiva. "O que é isso?" ele perguntou. Eu pensei que poderíamos jantar juntos, eu disse. Como antes. Jonas riu amargamente. Como antes. Não existe mais antes, Lucas. Você destruiu tudo. Eu não destruí nada, eu disse. Você é quem destruiu tudo. Eu, gritou Jonas. Você roubou minha fazenda. Você roubou meu futuro. Isso não é verdade. Eu gritei. Você é ganancioso. Você quer tudo para si. Jonas ficou muito bravo. Ele pegou um prato. Por um momento pensei que ele iria jogá-lo em mim. Mas então ele o recolocou no lugar. Eu não posso mais viver com você, ele disse. Eu não quero mais te ver. Boa, eu disse. Então vá embora. Eu vou, disse Jonas, mas vou voltar e quando voltar terei tudo que é meu. Na manhã seguinte, Jonas fez as malas. Ele pegou tudo que era dele. Ele deixou a fazenda. Nem mesmo disse adeus. Eu fiquei sozinho. Eu sentei na cozinha e olhei para a casa vazia. Estava silencioso. Estava solitário. Pela primeira vez na minha vida, eu estava realmente sozinho. Eu caminhei pela casa. Eu olhei no quarto de Jonas. Estava vazio. Todas as suas coisas tinham ido. Parecia que ele nunca tinha vivido lá. Eu me sentei na cadeira velha do pai. Olhei para seus livros e suas fotos. Pensei nos bons tempos. Pensei na época em que éramos uma família. Mas agora tudo tinha acabado. Jonas se foi e eu estava sozinho. Nossa família estava destruída. As primeiras semanas sozinho foram difíceis. Eu tive que fazer todo o trabalho na fazenda sozinho. Havia muito a fazer. Os animais precisavam ser alimentados, os campos trabalhados, a casa mantida limpa. Eu acordava cedo e trabalhava até tarde da noite. Eu estava cansado e triste, mas continuei. Pensei no pai. Eu queria manter a fazenda viva. Às vezes os vizinhos vinham. Perguntavam sobre Jonas. Perguntavam se já tínhamos feito as pazes. Eu sempre dizia não.
Eu não contava a eles o quão triste eu estava. Eu não contava a eles o quanto sentia falta do meu irmão. À noite, eu ficava sozinho na cozinha. Eu comia sozinho. Eu assistia a TV sozinho. Tudo me lembrava de Jonas. Tudo me lembrava do tempo em que estávamos juntos. Recebia cartas do advogado de Jonas. O advogado me ameaçava. Dizia que Jonas receberia a fazenda. Dizia que eu deveria desistir. Mas eu não desisti. Procurava também um advogado. Eu lutei pelo meu direito. A disputa durou meses. Custou muito dinheiro. Foi muito cansativo. Eu tinha que ir muitas vezes ao tribunal. Eu tinha que assinar muitos papéis. Eu odiava tudo isso. Mas continuei. Às vezes, eu via Jonas na cidade. Nós olhávamos um para o outro, mas não falávamos. Ele parecia cansado. Ele parecia infeliz. Mas ele ainda estava bravo comigo. Seus olhos eram frios. Eu me perguntava muitas vezes se valia a pena. Eu me perguntava se deveria desistir. Talvez devesse dar a fazenda a Jonas. Talvez devesse recomeçar em outro lugar. Mas então pensei no pai. Eu pensei no testamento dele. Eu pensei em seu último desejo. Ele queria que ficássemos juntos. Ele queria que conduzíssemos a fazenda juntos. Eu não podia decepcioná-lo. Depois de 1 ano, aconteceu o julgamento. O tribunal deveria decidir quem ficaria com a fazenda. Eu estava muito nervoso. Meu advogado disse que tínhamos boas chances, mas eu estava incerto. No dia do julgamento, fui cedo ao tribunal. Jonas também estava lá. Ele estava sentado com seu advogado do outro lado da sala. Ele não olhou para mim. O juiz era um homem velho. Ele leu todos os papéis cuidadosamente. Ele fez muitas perguntas. Ele queria entender tudo. O advogado de Jonas falou primeiro. Ele disse que Jonas era o filho mais velho. Ele disse que, pela tradição, o mais velho deveria herdar tudo. Ele disse que o pai estava doente quando escreveu o testamento. Meu advogado respondeu. Ele disse que o testamento era legal. O pai estava lúcido. O desejo do pai devia ser respeitado. O juiz ouviu. Depois ele nos fez perguntas. Ele perguntou sobre nossa vida na fazenda. Ele perguntou sobre nossa relação com o pai. Jonas falou com raiva na voz. Ele disse que trabalhou mais. Ele disse que merecia mais a fazenda. Eu falei calmamente sobre o último desejo do pai. Eu disse que o pai queria que trabalhássemos juntos. Eu disse que o testamento era claro. O juiz pensou longamente. Depois deu sua sentença. O testamento é legal e claro, ele disse. Henrique Oliveira queria que seus 2 filhos herdassem a fazenda igualmente. Essa é sua última vontade. E essa vontade deve ser respeitada. Eu tinha vencido. O testamento era válido. Jonas e eu deveríamos herdar a fazenda igualmente. Eu deveria estar feliz, mas não estava. Jonas se levantou e me olhou com olhos cheios de ódio. Isso ainda não acabou, Lucas. Ele disse, eu nunca vou desistir. Então ele saiu da sala do tribunal. Eu fiquei sozinho. Eu tinha vencido, mas me sentia como um perdedor. Eu tinha perdido meu irmão. Eu tinha perdido minha família. Após o julgamento, Jonas voltou para a fazenda.
Ele teve que voltar porque metade pertencia a ele. Mas ele ainda estava bravo. Ele ainda estava com raiva de mim. Dividimos a fazenda em 2 partes. Jonas ficou com uma metade, eu com a outra. Nós trabalhávamos separados, não falávamos um com o outro. Vivíamos como 2 estranhos. Também dividimos a casa. Jonas morava em cima, eu embaixo. Cozinhávamos separados, comíamos separados, vivíamos separados. Era uma vida estranha. Éramos irmãos, mas também estranhos. Vivíamos na mesma casa, mas não nos conhecíamos mais. Trabalhávamos na mesma fazenda, mas não nos ajudávamos. Às vezes, eu ouvia Jonas à noite. Ele andava em seu quarto. Eu acho que ele não conseguia dormir. Eu acho que ele estava infeliz. Mas eu não falava com ele sobre isso. Eu também estava infeliz. Eu sentia falta dos tempos em que éramos amigos. Eu sentia falta das conversas com meu irmão. Eu sentia falta da sensação de ter uma família. O trabalho na fazenda ia mal. Sem colaboração, tudo era mais difícil. A colheita foi fraca. Alguns animais ficaram doentes. Perdíamos dinheiro. Eu via que Jonas também tinha problemas. A metade dele da fazenda não ia bem. Ele parecia cansado e estressado, mas ele nunca me pedia ajuda. E eu também não oferecia ajuda. Assim passaram muitos meses. Vivíamos ao lado, mas não juntos. Éramos irmãos, mas também inimigos. Era uma vida triste. Então aconteceu algo ruim um dia. Era inverno e nevava forte. Eu estava no celeiro alimentando os animais. De repente ouvi um grito. Eu corri para fora e vi Jonas caído na neve. Ele segurava a perna e gritava de dor. Ele tinha caído da escada. Por um momento hesitei. Jonas era meu inimigo. Ele me odiava. Ele não queria minha ajuda. Mas então eu vi o sangue na neve. Vi sua dor. Ele era meu irmão. Eu tinha que ajudá-lo. Corri até ele. Jonas, o que aconteceu? Minha perna, ele gemia. Acho que quebrou. Eu o ajudei a levantar. Levei-o para dentro de casa e chamei o médico. Então, esperei com Jonas até o médico chegar. Jonas me olhou. Pela primeira vez em meses, ele não me olhou com ódio. Ele me olhou com gratidão. Obrigado, Lucas. Ele disse baixinho. Você é meu irmão, eu disse. Claro que te ajudo. O médico chegou e examinou Jonas. A perna estava quebrada. Jonas precisava ir ao hospital. Eu fui com ele e esperei enquanto os médicos o tratavam. Eu pensei sobre tudo, sobre nossa briga, nossa infância, nosso pai. Quando Jonas saiu da operação, eu estava sentado ao lado de sua cama. Ele estava fraco, mas acordado. Você ainda está aqui, ele disse surpreso. Sim, eu disse. Eu ainda estou aqui. Por quê? Perguntou Jonas. Fui tão mal com você, eu te machuquei. Porque você é meu irmão, eu disse. Porque eu te amo, apesar de tudo. Jonas ficou com lágrimas nos olhos. Desculpe, Lucas. Sinto muito. Eu também, eu disse. Eu também sinto muito. Jonas ficou 2 semanas no hospital. Eu o visitei todos os dias. Nós conversamos sobre muitas coisas. Sobre nossa infância, sobre o pai, sobre nossa briga. Eu não sei o que aconteceu comigo,
disse Jonas um dia. Eu estava tão bravo, tão ciumento. Eu pensava que merecia mais do que você. Por quê? Perguntei. Porque eu tinha medo, disse Jonas. Eu tinha medo de não ser bom o suficiente. Eu tinha medo de que o pai gostasse mais de você do que de mim. Eu fiquei surpreso. Pai nos amava igualmente, eu disse. Eu sei, disse Jonas. Mas na época eu não pensava assim. Eu pensava que tinha que lutar para conseguir o amor dele. Também falamos sobre o testamento. Jonas agora entendia por que o pai tinha dividido tudo. O pai queria que trabalhássemos juntos, que ficássemos uma família. Cometi um grande erro, disse Jonas. Eu quase destruí tudo que era importante. Mas não é tarde demais, eu disse. Podemos consertar tudo. Jonas me olhou esperançoso. Você realmente acredita nisso? Sim, eu disse. Se nós dois quisermos. Eu quero, disse Jonas. Eu quero meu irmão de volta. Quando Jonas saiu do hospital, tudo estava diferente. Voltamos a conversar. Voltamos a comer juntos. Voltamos a trabalhar juntos. Não foi fácil. Tivemos que aprender a confiar um no outro novamente. Tivemos que aprender a ser uma família novamente. Mas nós fizemos isso. Todos os dias. Nos meses seguintes, consertamos lentamente nossa relação. Jonas se desculpou muitas vezes por seu comportamento. Ele disse o quanto estava arrependido. Ele disse que sentia minha falta. Eu o perdoei. Não foi fácil, mas eu o perdoei. Ele era meu irmão. Eu o amava apesar de tudo. Unimos a fazenda novamente. Trabalhamos juntos. Dividimos decisões. Compartilhamos tudo. A fazenda começou a ir bem. A colheita foi boa. Os animais estavam saudáveis, voltamos a ganhar dinheiro. Mas o mais importante era que voltamos a ser irmãos. Voltei a conversar com meu irmão novamente. Voltamos a rir novamente. Voltamos a ser uma família. Uma noite estávamos sentados na cozinha. Estávamos tomando uma cerveja e falando sobre o dia. Me lembrou dos velhos tempos. Você se lembra quando éramos crianças? Eu perguntei. Sim, disse Jonas sorrindo. Aqueles eram bons tempos. Éramos felizes, eu disse. Sim, éramos, disse Jonas. E sabe de uma coisa? Acho que podemos ser felizes novamente. Eu olhei para meu irmão. Ele não era mais o homem bravo que queria tudo para si. Ele era novamente o Jonas que eu conhecia quando criança. Ele era novamente meu irmão. Eu também acho, eu disse. Hoje, um ano depois, Jonas e eu vivemos novamente pacificamente juntos. Conduzimos a fazenda juntos. Tomamos todas as decisões juntos. Somos irmãos novamente. Foi um caminho longo. Cometemos erros. Nós nos machucamos. Mas aprendemos que a família é mais importante que dinheiro. Aprendemos que o amor é mais forte que o ódio. Às vezes pensamos no pai. Achamos que ele estaria orgulhoso de nós. Ele sempre quis que ficássemos juntos. Ele queria que fôssemos uma família. E agora voltamos a ser. Jonas e eu ainda discutimos às vezes. Isso é normal entre irmãos. Mas discutimos sobre pequenas coisas e fazemos as pazes rapidamente.
A fazenda vai bem. Temos planos para o futuro. Queremos comprar novos animais, novas máquinas, melhorar a fazenda. Mas o mais importante é: estamos juntos, somos irmãos novamente, somos uma família novamente. Às vezes, quando vejo Jonas trabalhando, penso na nossa infância. Penso na época em que brincávamos e ríamos. Já não somos mais crianças, nos tornamos homens. Mas em nossos corações, somos como antes, dois irmãos que se amam e se ajudam. Aprendi que a família é a coisa mais importante na vida. Dinheiro vai e vem. Posses vão e vêm. Mas a família permanece. Família é tudo. Jonas também aprendeu isso. Ele agora é uma pessoa diferente. Ele não é mais ganancioso. Ele não é mais ciumento. Ele é novamente meu irmão. Ele é novamente meu melhor amigo. Superamos um momento difícil. Quase perdemos tudo. Mas no final, encontramos o que era mais importante: nós mesmos. Nós nos encontramos novamente. Esta é a nossa história. Uma história de briga e reconciliação, de ódio e amor, de dois irmãos que quase perderam tudo, mas no final, ganharam tudo. Somos Lucas e Jonas Oliveira. Somos irmãos. Somos uma família e sempre seremos.